muito bem-vindos ao programa Presidentes, os presidentes mais importantes da história do nosso país e do mundo. Aqui nós já falamos com pessoas maravilhosas, muita gente passou aqui pela nossa live, como Christopher Goulart, que é neto do João Goulart. Falamos também com Luiz Marinho, com Jamil Albuquerque, durante todo esse processo de 8 lives que nós estamos fazendo sobre os presidentes. Já falamos ao Marcos Fernando, vamos lá receber o Marcos Fernando aqui junto com a gente. O Marcos, que é o instrutor, o Mastermind, na região de Sorocaba, meu amigo, meu irmão, uma das pessoas que assim mais eu considero, está sempre comigo na minha jornada. E a gente estava falando sobre os presidentes, né? As pessoas que mais a gente pode falar que foram realmente pessoas da nossa história. Marcos Fernando Cando, meu irmão! Muito bem-vindo! Boa noite, Regina. Boa noite para os nossos pessoal que está com a gente aí, internautas, que estão ao vivo aqui conosco. Tudo bem com você? Eu estou ótima, e você? Prazer enorme te ver aqui, olha lá, Fer. Obrigado pela tua presença, meu bem. Bruno Braga, obrigado. Cissa Refeições. Boa noite, Regina. Que honra! Cissa é minha aluna, pede valsa, ela dança comigo, dança um bolero, que só você vendo. Opa, que delícia! Ô Marcos, eu estava falando aqui sobre as lives que a gente já fez, e a nossa proposta é falar sobre os presidentes mais importantes do mundo. E nós já falamos desde George Washington, Nelson Mandela, falamos sobre João Goulart, e hoje a nossa live é sobre o homem, né, o presidente sorriso, que é o JK, Juscelino Kubitschek. E é tão importante a gente falar sobre história, porque se nós não compreendermos o nosso passado, não conseguiremos criar o nosso futuro e mudar o nosso presente. E é isso que é a nossa proposta aqui, falar sobre liderança, sobre oratória. Eu quero que você me diga se desses presidentes todos que a gente falou, que vamos falar, eu tenho uma proposta para ter enquanto o pessoal chega, eu tenho uma proposta para fazer uma live bônus e sobre o maior marqueteiro da história e também o homem que mais conseguiu trazer pessoas para o lado dele de uma maneira com oratória, liderança e indignação. É uma live que vai ser polêmica, mas foi junto com o primeiro homem, né, o ministro dele, ou pode dizer que é o assessor dele, ele conseguiu fazer a maior história do marketing e de oratória do planeta. De quem que eu vou dar uma live bônus? Você sabe quem é? Olha, você falou de marqueteiro, capacidade de impressionar com discurso, eu penso que nós estamos falando de Hitler. Isso mesmo! Adolf Hitler! Esse homem, através da oratória dele, ele conseguiu fazer a maior chacina que já teve história no mundo, né? Eu estive na Europa agora, e muito da história dele ainda continua viva, né, Marco? Fez a maior chacina do mundo com a assinatura de 60 chamegão e a aprovação de 60% da população alemã. O projeto nazista foi assinado, corroborado por 60% das pessoas que acreditaram nesse poder de influência de Hitler. Agora, por que você pessoal, acredita que é importante para a gente falar de Hitler? César aí com a gente. César, prazer te ver aqui. Obrigado pela presença. Oi, Cezinha, tudo bom? Pessoal, eu quero também dar um oi aí para minha... Ó. Vou fazer um convite. Oi. Clica no avião, Isildinha, lá, diretamente de Itapetininga. Clica no aviãozinho e convida quem está aí para que o pessoal entre e assista conosco a live aqui, participe. Já cliquei, mandei para 4, 5, manda para todos. Eu já tinha mandado antes da gente entrar, Regina, o convite para as pessoas estarem conosco aqui e falando, olha aí, boa noite de Itapetininga para a gente.
falando sobre essa vida de Juscelino Kubitschek, que foi o homem que deu um choque de progresso no nosso país. Então, quem foi esse líder que soube gerenciar a crise com tanta habilidade? Só um minutinho. Deixa eu dar um alô ali para a Thalita, minha afilhada também, e pedir para todos, se vocês enviarem para 5 pessoas, a gente vai ter aqui um pessoal muito legal e um tema importantíssimo para a nossa vida. Fala para mim, qual é o legado que você acredita, se fosse falar 3 coisas que a gente poderia falar do Juscelino Kubitschek. O que você, mais diante do que você conhece dele, o que mais você admirava nele? Regina, Juscelino Kubitschek tinha algumas capacidades incríveis, né? Primeiro que ele foi um visionário. Então, ele sentou na cadeira no Planalto, aliás, não foi no Planalto, foi na Guanabara, né? No Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara, com a finalidade de fazer 50 anos em 5. Ou seja, então ele tinha um plano de metas muito claramente definidas. E tinha alguns eixos, depois nós podemos falar sobre isso. Então, essa primeira capacidade dele, era um visionário, ele sabia onde ele queria chegar, e isso foi construído nas viagens que ele fez para o exterior. Então, o que ele trouxe de progresso para o Brasil foram ideias que ele foi buscar lá fora, países que estavam numa condição melhor que a nossa do ponto de vista de desenvolvimento. Segundo, Juscelino tinha uma capacidade enorme de conciliar conflitos. Ele conseguia colocar o conflito no bolso com uma facilidade incrível. Talvez daí veio esse apelido de presidente sorriso, né? E, inclusive porque ele era tido como um pé de valsa, um excelente dançarino, e eu penso que ele tirava oposição para dançar e carregava todo mundo no colo. Ele era muito leve. Eu que gosto de dançar, eu amo dançar, né? Eu faço dança de salão, gosto de bolero e forró. Eu vejo, assim, na dança de salão, que todo mundo que dança e sabe dançar bem, ele tem um certo sex appeal, né? E o que o Juscelino conseguia, através da dança, através do sorrisão, né? Ele foi considerado o presidente Bossa Nova. Olha que legal, né? Porque ele gostava muito de música, gostava muito de dança. Tinha uma música dele que ele gostava muito, e era a música Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria. E tanto é que no enterro dele foram mais de 100 mil pessoas cantando essa música. E foi assim, ele tinha uma facilidade muito grande de interagir com as pessoas, né? Eu penso que foi uma das maiores características do presidente Juscelino Kubitschek. Ele tinha uma retórica muito boa, né? E ele não era... E a terceira característica que você me perguntou dele, e eu quero ressaltar, é que ele não se mostrava uma pessoa vaidosa. Não. Ele não gostava de se engrandecer diante das pessoas. Tanto que, na sua primeira gestão como deputado, ele fez somente um discurso marcante na tribuna. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso mostra que ele tinha uma capacidade de colocar as pessoas e trazer as pessoas junto com ele, não por si, mas pelo projeto. Ele dava mais luz para o projeto do que para si. E isso uma tremenda capacidade de liderança. Fazem, né, Marcos? Porque hoje, eu digo assim, são poucos líderes que falam, que têm essa grande habilidade, porque a grande maioria, ele quer a luz para ele, né, e quer aparecer, né? A gente vê lá a história do Jânio Quadros, que a gente chegou na ditadura pelo ego dele, né? E o ego dele era tão grande que acabou tomando conta, e a gente vai chegar daqui a pouco, né? A gente mudou o próprio Juscelino Kubitschek, ele teria mudado a nossa história, né? Seria reeleito se não fosse o Jânio ter tido o ego tão avançado para fazer o que ele fez. Agora, você sabe que grande parte da história do Juscelino também, ele dá como crédito a mãe dele, né? Que ela chamava Júlia Kubitschek.
E ela foi uma mulher muito importante na vida dele. Ele tinha a mãe dele como um exemplo muito grande. Ele nasceu em Diamantina, uma cidade... Naquela época, Diamantina não é o que era hoje, né? E não era absolutamente Sim. nada, né? E ele não era uma pessoa rica, muito pelo contrário. A mãe dele teve que perder o pai muito cedo e ela teve que tomar conta dele, do irmão e fazer o que fosse necessário para que ele chegasse onde ele chegou. Muito pouca gente sabe, mas o Juscelino Kubitschek, ele chamava Eduardo Juscelino Kubitschek, e ele foi médico, né? Tenente Coronel Oliveira, ele foi médico. Você sabe dessa história, Marcos? Conta um pouco para nós. É uma coisa, eu gostei muito da trajetória dele. Quando você me fez o convite, eu que já tinha uma admiração por ele, fui estudar um pouco mais sobre a história dele. E eu gostei muito, Regina, do começo da vida dele. É um negócio incrível, né? Porque o pai de Juscelino era caixeiro viajante, pegou tuberculose, precisou viver afastado da família até que morreu. A mãe criou os filhos e esse menino era super determinado, e quando ele chegou no que hoje nós chamamos de ensino médio, ele não tinha condição de estudar. Então, ele foi autodidata e ele conseguiu a ajuda de alguns professores da comunidade, uma professora de francês, um professor de inglês, para ele se colocar em condição de fazer o concurso vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais e passar na prova de medicina. Mas tem mais uma coisa que é muito curiosa nessa história toda, de que ele, enquanto estudava, a mãe ficou em Diamantina, ele foi para Belo Horizonte e prestou um concurso para trabalhar no Correio, na Companhia de Telégrafos, né? A antiga Companhia de Telégrafos. Só que ele era menor de idade. Então ele conseguiu apoio de um oficial de registro que falsificou um registro dele, dizendo que ele tinha nascido em 1900, né? Interessante isso, muito interessante. A vontade de trabalhar que ele tinha, porque ele precisava se sustentar. E ele foi trabalhar de telegrafista auxiliar, então auxiliar dos Correios, né? E quando ele conseguiu passar na faculdade de medicina. E enquanto ele fazia a faculdade de medicina, Regina, que foi do final de 1921, né, começo de 22 até o final de 27, ele trabalhava na Santa Casa como auxiliar dos médicos, auxiliar de enfermeiro, no emprego que ele foi arrumado, trabalhava no Correio, eu penso que ele fazia um bico à noite, e fazia faculdade de medicina. Eu não sei como foi que ele deu conta das três coisas, porque eu não consegui me aprofundar nisso. Mas ele tinha uma visão muito estratégica, né? E assim, ele também não foi uma criança mimada, ele perdeu o pai com 3 anos. A mãe dele, o avô dele era tcheco, né? E a mãe dele era uma professora, então ela, mesmo sendo uma pessoa muito humilde, ela era muito culta. E ela passou isso para ele de uma forma muito forte. A gente percebe, assim, que ele foi, assim, se você fosse dizer qual a maior qualidade do Juscelino Kubitschek, eu penso que foi a determinação. Porque ele teve uma determinação, assim, impagável para chegar onde ele chegou na vida. E isso é muito legal, né? A história dele, ele conta muito. Ele foi coroinha também, sabia? Foi coroinha. Porque ele estudou, por falta de dinheiro, ele estudou em colégio confessional, né? Ele foi interno de um colégio católico. Ele se formou em 1919. Foi lá que ele se formou, e ele também mas não se formou em 1919, não na faculdade, né? No 2º grau. E aí que ele frauda os documentos para conseguir trabalhar no Correio. E ele também ele se formou em medicina em 1927. Um pouco antes do Napoleão Hill acabar o livro dele, né? Napoleão Hill em 1928. Você falou da determinação dele, Napoleão Hill, num capítulo, estava aqui do meu lado, está aqui do meu lado, Quem Pensa Enriquece, que eu considero como o meu 2º livro de cabeceira do lado da Bíblia. Eu gosto de dizer que no Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill dá muita ênfase no capítulo da persistência, sobre quanto ele teve que trabalhar para ser quem ele foi, né? Um homem que teve 5, 6 falências, 2 casamentos, foi ameaçado de morte, todos os problemas que ele teve, morreu trabalhando.
morreu trabalhando. A determinação de Napoleão Hill colocou ele onde ele... A persistência, de forma que ele morreu como sendo o autor e continua sendo o autor mais importante do século passado, do ponto de vista de desenvolvimento humano, assim como Juscelino foi este camarada trabalhador, determinado, que ele não sossegou, até que a vida dele foi ceifada, porque ele tinha uma indignação com as coisas no Brasil, né? A gente pode começar a falar sobre quando ele vai para Paris, né? Ele se forma em medicina em 1927, e toda a visão que ele teve foi porque ele visitou muitas cidades, né? E ele se especializa em oncologia em Paris, né? Não foi nem aqui no Brasil. E ele faz nessa visita à Europa, ele vai fazer visitas às pirâmides, e lá ele começa, então, a ter uma visão mais estratégica. E essa visão, Marco, é a visão que fez dele o homem que ele fez e que fez com que ele chegasse aonde ele chegou, né? Eu acredito, sinceramente, que se ele não tivesse viajado o mundo e tivesse conhecido tantas cidades e países, talvez ele não tivesse a visão de construir Brasília, de tirar a capital do Rio de Janeiro para ir para um lugar onde ninguém nem sabia onde que era, né? Vamos combinar que era perto do mundo. E ele, em 1931, ele conhece uma mulher que foi muito importante na vida dele, que foi a Sara Kubitschek. E a partir daí ele vai fazer uma lua de mel muito legal, né? E ele vive uma vida muito bonita com a Sara até o final dos seus dias. Tem um casamento muito sólido, ela é uma companheira, uma cúmplice. E em 1932 acontece a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Naquela época foi uma guerra, né? Sim, foi uma guerra. Você sabe alguma coisa sobre a Paulista das Armas, né? Que era uma Revolução Constitucionalista das Armas? Aqui em São Paulo, 9 de julho é um feriado estadual, que é o feriado de MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que são os 4 soldados que foram homenageados na Revolução Constitucionalista de 32, que é a revolução em que São Paulo se posiciona contra a República e Minas sai em defesa da República. Agora, tem uma coisa muito legal nessa história toda, que assim, você sabe que o governo de Getúlio Vargas terminou com o Brasil em pé de guerra, né? Porque Getúlio tramou a morte de Carlos Lacerda e, enfim, se suicidou, né? E depois ele teve a ligação entre a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda e Getúlio ficou clara. E ele já vinha atravessando uma grande crise no governo, a situação dele não vinha boa, e culminou no seu suicídio. E aí o seu vice toma posse, e vira o Brasil, o Café Filho, o Brasil vira uma panela de pressão. Enfim, e aí, quando Juscelino dias no poder, não é isso? Não foi o Café Filho? Não foi o Café Filho que ficou somente 5 dias no poder? Penso que sim. E aí, quando o Juscelino é eleito, ele corria o risco de não tomar posse. Exatamente. Porque o segundo lugar na eleição, que era da UDN, União Democrática Nacional, ameaça o poder. Mas aí, Regina, vem a primeira lição. Eu penso que você falou de uma delas, eu quero ressaltar a segunda lição. No gerenciamento de crise. Porque, assim, não adianta a gente estar olhando lá fora, esse movimento todo do coronavírus, toda essa situação que o Brasil está colocado, que o mundo está colocado. Como diz o nosso líder na Mastermind, nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Né? E essa é mundial mesmo, porque ela pega... Exatamente. 206 países do globo, penso que nós estamos com 190 e quase 200, passando pelos problemas com coronavírus. Juscelino, quando estava na batalha, ele, como médico, teve que socorrer um soldado que foi baleado. E pediu ajuda para o seu coronel, que era um médico. E o coronel se negou a ajudá-lo.
ele fez a cirurgia com a ajuda de pessoas que não eram da área de medicina e salvou esse soldado. E aí virou um herói por conta disso. E veio uma investigação militar sobre o coronel, porque o coronel não o ajudou. E aí ele se negou a se reportar contra o líder dele. Falou, não, é meu líder, não vou falar mal dele, não tenho nada para dizer. E isso fez com que os militares, no geral, olhassem para Juscelino de uma maneira muito simpática. Então, aquela atitude dele lá na Revolução de 32 reverberou aqui na posse dele. Exato. Foi ali que ele virou tenente-coronel. Foi naquele momento que ele foi promovido e foi condecorado. E para você ter uma ideia, se você vai lembrar, o soldado ele foi metralhado e ele tinha pouquíssima chance de sobreviver. Então ele foi largado lá. E se ele tivesse largado aquele soldado, estava tudo bem também, né? Porque eram tantos soldados perto da morte e ele não desistiu. E ele dizia que ele não deixava ninguém para trás. É bem bacana essa parte do Juscelino Kubitschek, né? E em 1934, um pouquinho depois, né? Regina, aí essa grande lição que fica, que é o primeiro ponto. Você tem que gerenciar, você não vai conseguir gerenciar a crise sozinho. Não adianta querer se livrar das pessoas. Você tem que ter espírito de equipe. As pessoas se ajudam a nadar quando um está afogando. O Juscelino Kubitschek me lembra muito a liderança de George Washington. Muito. Né? Ele conseguia trazer as pessoas para o seu lado. Assim como George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, ele tinha uma visão muito estratégica, ele conseguia trazer as pessoas para o lado, e ele também nem era de esquerda, nem era de direita, ele conseguia passear pelos dois lados, né? O que é uma habilidade. Né? Isso somente grandes líderes e diplomatas conseguem isso. Aí, em 1934, ele se candidata e se torna deputado federal. Ali começa, então, a trajetória do Juscelino Kubitschek. Ele muda para o Rio de Janeiro, aí ele vem aqui para a minha terrinha, né? E começa uma trajetória muito grande, muito bonita. E em 1937 ele é cassado. Você sabia disso, não? Pelo Getúlio Vargas, né? Aí começa uma grande revolução, né? Oi? O golpe militar fechou o Congresso. E aí, Juscelino caiu junto. E a gente tem também, né, com a morte de Getúlio, que foi dia 24 de agosto de 1954, a gente vê aí a voz do repórter Esso, né? Daí vem lá aquela voz bem bacana, né? Que naquela época acaba de suicidar-se o presidente aqui no Palácio do Catete e aquela comoção geral, as pessoas, ele fala, né, que ele se suicidou para entrar para a história. Você sabe um pouco desse pedaço para a gente entrar no Juscelino? Por que que ele entrou para isso? Ele entrou mesmo, né? E ele entrou para a história mesmo, né, Marcos? E justamente porque ele não tinha outra saída ali, segundo ele, né? Os militares já estavam pressionando para ele renunciar. Então, a sua renúncia seria assumir o fracasso. E Getúlio era um homem muito forte, um guerreiro, né? Getúlio conseguiu fazer grandes transformações na sociedade brasileira, inclusive do ponto de vista de proteção social. Então, eu penso que para ele renunciar seria um ato de fraqueza. Ou se ele não renunciasse, provavelmente ele seria preso. E aí seria pior ainda, né? Para um homem da sua envergadura. Então, foi um ato de nobreza da parte dele se suicidar. Tem um comentário aqui, Regina, do Roberto Ambrosio, que Juscelino é mineiro. E que os mineiros têm essa capacidade de se dar bem com todo mundo, transitar. É a terra que todo mundo gosta, né? Minas Gerais é a terra que todo mundo gosta. Quem não gosta de consumir Minas? Roberto, eu vou contar uma coisa para você e para todo mundo aqui, que pouca gente sabe, mas o Juscelino, ele conseguiu ganhar a eleição realmente quando ele estava no enterro do Getúlio Vargas,
E ele falou, eu estou muito triste, principalmente eu que perdi meu pai com uns 3 anos. E quando ouviram aquilo, foi uma comoção geral, né? Então, ele, em cima do funeral ali, ele falou isso. E as pessoas acharam aquilo tão bonito, né? E a partir daí começou a ser visto por outros olhos. Que ele, Regina, ele foi o único governador de estado do Brasil que foi no enterro de Getúlio Vargas. Nenhum dos outros foi. Ninguém foi, né? Ninguém foi. E em 31 de janeiro de 1956, tem o golpe preventivo de Lott, né? E aí a gente vê que o Brasil começa a tomar um rumo muito louco. Em 1958, o ano que não deveria ter acabado, né? Ali o Juscelino toma posse, vamos falar já do Juscelino no poder, que é bem bacana. O Juscelino, ele teve algumas coisas que pouca gente sabe, né? Mas muita gente foi contra ele construir Brasília, e ele tinha, assim, a inflação naquela época foi desesperadora, né? A inflação, ela saiu de um patamar de 8%, se eu não me engano, foi quase a 23%. Então, assim, só para lembrar que não foi só maravilhas, né, Marco? Não foi só maravilhas, não, né? Regina, eu vou voltar em Napoleão Hill. Não existe benefício sem sacrifício. Né? Então, a gente tem que ser muito justo com o que está acontecendo no Brasil neste momento. O Brasil está conseguindo pagar ainda, conseguindo sustentar a sociedade e pagar a conta do coronavírus, porque profundos cortes foram feitos, né, na gestão. Nós caímos de 40 ministérios para 20. Né? E aí, o que aconteceu com o Juscelino? Juscelino inflou o país. E inflou mesmo. Para fazer 50 anos em 5, alguém tinha que pagar a conta. E a dívida pública foi lá em cima. Quando ele foi pedir dinheiro ao FMI, essa história é muito também que a gente fala de corrupção, e uma das maiores corrupções que teve foi no governo dele na construção de Brasília, né? É o que você falou. Então não podemos falar somente as coisas boas, temos que também lembrar que a gente olha sobre corrupção já vem daquela época, e ele também não conseguiu segurar a inflação. Então, por mais bacana que tenha sido o governo dele, o ano que, o 58 foi o ano que nunca deveria ter acabado, a primeira Copa do Mundo que nós ganhamos, né? Construção de Brasília, ele trouxe os carros, né? Teve também aquela coisa de abrir o capital estrangeiro, abriu também. Então teve muita coisa legal. Na época, né, eles conectavam o Brasil com outros países. Então foi ele, por ele ter viajado muito também, né, Marco? Então ele criou essa visão muito estratégica. E foi deixa eu falar para minha filhada aqui, a Grazi Campos, maravilhosa é você, meu amor. Beijo para você, para a Thalitinha. Conta mais para mim sobre o Juscelino. O que mais que você... Então, aí, vamos falar assim, né, do ponto de vista de construção de Brasília. Você sabe que a construção de Brasília, a transferência da capital, da Baía da Guanabara, para o centro geométrico do país, estava prevista na Constituição de 1863, se eu não estou enganado. 63, 61, né? Já estava previsto. Só que ninguém queria bancar a construção. Porque pensa que ia se construir uma cidade no meio do nada. Não é barato. E o que Juscelino teve foi coragem, que é o segundo ponto para você gerenciar a crise. Exatamente. Você tem que pagar o preço das duas decisões. Um abraço, Fabrício Reis. Olha o mineiro aqui de Itabira. Super parceiro Mastermind. E aí, ele, para gerenciar a crise, tem que ter coragem. E aí, Juscelino foi num comício, e aí, no meio de um comício, um eleitor que estava lá, que era um estudante de cartorário, ou seja, era um Jadir Oliveira, super abraço Mastermind, instrutor lá do Rio Grande do Sul. Uma pessoa que estava no comício, um garoto estava no comício, estudante de cartorário, estagiário, falou para ele: presidente, e a capital? Ele falou: tá bom, agora isso vai para o plano de meta, isso virou um ponto de honra. Antes de terminar o meu governo, eu vou entregar a capital. E uma das coisas que ele fez
E assim, eu já entendi. Você me cutucou aqui e falou, Marcos, cadê o lado ruim? Mas quando a gente olha para trás e vê o salto quântico que o país deu na mão dele, a gente começa a entender que homens como ele são transformadores. Sim, e aí não tem jeito de você fazer virar a roda se ninguém jogar pedra em você. A árvore que dá fruta é que toma pancada. Então, a coragem dele para construir Brasília foi muito grande, porque o FMI, ele faltavam 300 milhões de reais para a construção de Brasília que ele não tinha no orçamento nacional. E aí ele foi pedir dinheiro para o FMI. E o FMI disse, não, mas ou você vai ajustar as contas ou nós não te emprestamos dinheiro. Nós somos contra a construção de Brasília, tal, um plano. Ele falou, olha, de verdade, eu não preciso de vocês. E bateu o pé, né, limpou o pé na porta e virou as costas e veio embora para o Brasil. E aí foi aí que, nessa história, o Brasil se endividou. Eu vou te contar uma coisa, Regina, é assim, não é justo com nenhum dos dois, porque nenhum dos dois estão no plano material mais conosco. Nem o Juscelino, nem meu pai. Mas meu pai trabalhou na construção de Brasília. E eu sempre conto na sala que meu pai era transportador, né, carreteiro. E ele transportava ferro, ele era fretado o ferro dele daqui de Piracicaba, que é do lado de Sorocaba aqui, da Dedini, que ele levava para, hoje não é mais Dedini, eu acho que é Alcoa, não sei mais qual é a companhia de aço que tem aqui, que ele levava para Brasília. E a nota chegava e eram várias notas para o mesmo caminhão. O mesmo caminhão ele pagava, você entendeu? entendi. Corrupção. Ele entrava com o caminhão, saía e era obrigado a entrar de novo. Uhum. E se não fosse assim, não carregava, não tinha frete. Já que você está falando disso, sabe que o Juca Chaves fez uma música para o Juscelino Kubitschek, né? Que, você lembra dessa música do Juca Chaves? Não. Era uma não música lembro. lembra? Não, era porque é que falava? Brasil já vai à guerra, 82 bilhões, que eram 82 bilhões que eles sabiam que tinham sido desviados, né? Porque para ele se manter e fazer tudo aquilo. Mas a gente está mais que acostumado com corrupção, né? Eu morei um tempo em Angola, e a gente pensa que a corrupção só tem aqui no nosso país, e para quem morou em Angola, para quem convive em Angola, sabe que lá também, não que eu aceite isso, tanto é que essas lives é para a gente entender, né, o que é o poder, o que é um político, quais as características, e saber votar bem, né? Então, quando eu comecei a fazer as lives, muita gente foi contra. E falou, poxa, você não pode falar sobre política, esse tema é polêmico. E eu disse que era justamente por isso que eu quero fazer essas lives. Porque se nós não entendermos política, nós não conseguimos mudar a história do mundo. Nós somos líderes. E ficar em cima do muro não vai levar... Até para o Roberto saber, o Juscelino Kubitschek não ficava em cima do muro. Ele tomava decisões o tempo todo. Ele não era um 9 no Enneagrama, não. Ele era um cara que ele decidia. Agora, ele era uma pessoa completamente estrategista. Você sabe que, estudando a história dele, eu percebi que, além de estrategista, ele era maquiavélico, né? Porque quando terminou... É verdade. Maquiavélico, Regina? Por que maquiavélico? Por que maquiavélico? Ele tinha um lado que ele era tão estrategista que ele pensava tão além que ele não estava nem aí se iria prejudicar um ou outro aqui nesse momento, né? Então, quando ele não poderia mais ser reeleito, quando acabou a eleição, porque eram só 4 anos, e ele poderia fazer um outro, com certeza ele faria um outro presidente, não tem dúvida nenhuma que ele faria um novo presidente. Só que ele tinha deixado uma bucha para o próximo presidente, que era uma dívida astronômica para construir Brasília e para fazer o que ele fez. Então, o Brasil ele estava completamente desestruturado. Então, ele optou maquiavelicamente ou estrategicamente, vamos falar assim, que ele não faria nenhum presidente. E ele não apoiou ninguém. E a ideia dele era a seguinte, então eu volto 4 anos depois, entendeu? Porque ele tinha que ficar 4 anos...
Exatamente. Então ele não coloca ninguém, os caras se ferram de verde e amarelo lá, porque para segurar a bucha que ele deixou, e ele volta 4 anos depois, lindo, poderoso, salvador da pátria, como se ele não tivesse feito tudo aquilo que ele tinha feito. Então, vamos combinar, né? Foi realmente ele foi um estrategista tremendo, que poucas pessoas teriam a visão que ele teve. Porque todo mundo quer o quê? Pensa bem, eu nunca vi na história do país alguém que tenha renunciado a colocar alguém no poder, porque ele colocaria, teria 100% de chance de ele colocar, por conta do que ele tinha feito, né? Ele continuaria no poder e ele abriu mão para que ele voltasse 4 anos depois. E isso, para mim, é a maior prova de que ele foi um dos maiores estrategistas e gerenciador de crise. Porque ele deixou uma crise no país. A crise que ele ia deixar, ele deixou, né? Para você ter uma ideia do tamanho do buraco, a dívida externa brasileira, em 1955, quando ele se elegeu presidente, era de 87 milhões de dólares. Quando ele saiu do governo, era de 297 milhões. A dívida mais que triplicou. E mais, hein? Nós vamos mais longe. A inflação era de 19% ao ano em 56. Em 1960, ela bateu a casa dos 30%. E em 63, ela bateu a casa dos 80% ao ano. Então, esse período hiperinflacionário que tanto o governo militar viveu, quanto o governo Sarney, e aí só foi controlado lá por Fernando Henrique Cardoso, vem de 1963. Então, Fernando Henrique Cardoso, com seus méritos, e não estou aqui para elogiar nem para descredenciar nenhum deles, a gente sabe que o Plano Real conseguiu acabar com uma hiperinflação histórica de 30 anos, cuja responsabilidade nasceu lá em Juscelino Kubitschek. Então, mas a gente, quando você fala assim, não podemos valorizar, eu valorizo o Fernando Henrique, sim. Né? Eu penso que ele fez um bom trabalho na época dele, ele era ministro do Trabalho, se eu não me engano, não. Ele era ministro do Trabalho. Ele foi ministro da Economia do Itamar. Da Economia e do Trabalho, porque naquela época eram os dois juntos. E ele fez um excelente trabalho, ou seja, ele arrumou o que o Juscelino conseguiu como presidente. O pessoal deve estar com raiva de mim aqui, né? Porque Juscelino, ele era tido como o maior herói do Brasil, eu estou desmistificando isso. Isso é história. Né? Eu não estou tirando mérito dele, né? Mas é história, e a história tem que ser contada. Quem elegeu Juscelino presidente assim, foi Minas, né? Foi, Minas Gerais. Exatamente. Que é um super colégio eleitoral. Não, mas vamos combinar que assim, um prefeito fenomenal. Hoje, né, o centro da Pampulha é uma referência em arquitetura, na beleza de Belo Horizonte. Foi obra de Juscelino. Quando ele governou Minas Gerais, ele transformou, o plano dele era transformar Minas num estado que era essencialmente agrícola, num estado industrial. Ele construiu 5 hidrelétricas e fundou a CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais. Então ele já tinha um modelo mental de desenvolvimento, Regina. E a gente sabe que esse modelo mental de desenvolvimento, ele é fenomenal, porque ele traz progresso, é revolucionário. Então ele era um revolucionário. Agora, a gente tem que entender, e aí revolução que eu digo não é, pelo amor de Deus, bater panela na esquina, eu estou falando de outra coisa. Estou falando de uma mente que gosta de virar as coisas de ponta cabeça para fazer andar, né? Agora, a gente tem que entender também que teve um preço a se pagar por isso. Porque é o que eu estava falando para você. Quando o FMI falou não, ele falou, a gente se vira, arruma dinheiro. Ele emitiu dinheiro, emitiu o título da dívida pública, endividou o país e assim, olha que coisa incrível, né? Nos 5 anos de governo dele, a indústria brasileira cresceu 80%. A lucratividade no bolso dos empresários cresceu na ordem de mais de 70%.
Mas foi por conta de Brasília, né, Marcos? Sim, porque a indústria movimentou o país. Deu muito dinheiro. O país não tinha... O transporte no país era ferroviário e era lento. E ele foi para a indústria bélica também, né? Ele também investiu na indústria bélica, teve uma... ele conseguiu fazer... Não dá para tirar o mérito dele, que assim, em 5 anos, ele foi o presidente que mais fez pelo Brasil, assim, em termos de crescimento. A história conta isso, não sou eu que estou contando. Em Brasília, olha só que loucura, né? Ele construiu a Belém Brasília, saindo de Brasília, indo para o norte do país. E eu viajei pela Belém Brasília com o meu pai. Aí, então, você está aqui em Brasília para o norte. Aí ele construiu a Brasília Nordeste, ligando Brasília à Bahia. Aí ele construiu a Fernão Dias, construiu a rodovia que aí sai de Brasília, né, Belo Horizonte, e vai para o sul do país. Então você tem uma perna, que aí emenda com a Fernão Dias e tudo mais. Você tem uma perna para cima, uma perna por um braço aqui, um braço lateral, uma perna para cima, outra perna para baixo. Faltava o outro braço da cruz. Porque não tinha nada que saía de Brasília e ia em direção ao Cuiabá e para o Pantanal e para o norte do Brasil. E aí o Paulo Leal, que era governador de Rondônia, liga para ele. Fala, presidente, eu fico super feliz porque o senhor está construindo uma cruz no Brasil. Ele falou, mas como assim estou construindo uma cruz no Brasil? Sim, você está construindo uma cruz. Mas como? Ele falou, o senhor já ligou um braço para o Nordeste, um braço para o Norte, um braço para o Sul. Está faltando um braço aqui para o Centro-Oeste e para o Norte do Brasil. Nós temos que sair de Brasília e conseguir chegar no Acre. Ele falou, mas pode? Ele falou, poder pode, mas tem que ser caba macho para conseguir fazer. É coisa de homem, né? E ele falou, tá bom, então vai ser feito. E essa foi a BR-364. Eu percebi assim, que o Juscelino, ele tinha uma personalidade que ele gostava que as pessoas validassem ele ou que falassem alguma coisa para ele poder fazer, né? Então, grande parte da história, se alguém falasse para ele, você não vai fazer, né? Você não vai conseguir fazer. Você falou no Enneagrama que ele é um 2. Eu penso que ele não seria um 2, sabe? Porque talvez, eu falei 3, né? Porque o 3 no Enneagrama, para quem não conhece o Enneagrama, vai estudar. Já demorou muito. Como é que você não conhece sobre o Enneagrama? Já conheci o Enneagrama, está na hora, já passou da hora. Passou da hora de estudar sobre o Enneagrama. E eu vou deixar vocês curiosos. Porque o Marco falou que ele seria um 2 e pela determinação dele e essa coisa do desafio, de gostar de ser desafiado, de querer as coisas a qualquer preço, né? Talvez, assim, muitas coisas que ele fez, até isso, a jogada que ele teve, que eu falei que ele era maquiavélico, quando ele não quis reeleger ninguém para voltar 5 anos depois e tomar o poder, né? Mostra o quanto que ele quer o poder a qualquer preço. Isso é coisa do 3. E ele era o cara fazedor, né? O 8 ele não era, porque ele era... Agora tem uma história dele. Você sabe que ele realmente tinha uma mente... Ele tinha uma mente muito estratégica. Porque quando Carlos Lacerda era oposição, e Carlos Lacerda é um homem que já queria... Getúlio já tinha tentado se livrar dele, né? Então ele era um calo no sapato dos governantes, e uma pedra no sapato, e aí Juscelino conseguiu calar Carlos Lacerda. Foi. Depois, lá na frente, em 1965, eles se juntam contra o regime militar. Mas ali... Mas aí, em 64, o Juscelino já estava caçado, né? Ele já tinha sido preso. Juscelino foi preso em 1964, quando aí já estava... O Jânio já tinha feito a merda dele, né? Porque vamos falar mesmo assim, né? Porque o que ele fez, o que é aquilo. O ego tomou conta de tal maneira. E quando ele faz aquilo, que ele renuncia pelo ego, pelo poder, aí a casa cai para todo mundo, né?
tudo que a gente tinha pensado. Até porque, assim, o Juscelino acreditava que ia ganhar a eleição, aí ganha o Jânio, e o vice dele era o João Goulart, né? Então, quem não assume, né? Porque, na verdade, ali já não deixaram o Jango assumir, e foi um acordo até que ele conseguiu também muito, né? Eu falo que o Jango também foi um diplomata, um cara inteligentíssimo, mas aí em 60... Não, eu errei, ele foi preso em 68. O Juscelino foi preso em 68, ele foi preso. Ele foi cassado em 60, os direitos políticos cassados em 66. Isso. 65 para 66, quando proibiram de concorrer à eleição, porque não ia mais ter eleição, né? O governo militar fechou o Congresso e por aí afora. Mas eu quero voltar nessa história. Como é que ele calou Carlos Lacerda, você sabe? Não sei. Ele comprou a imprensa. Ele comprou a imprensa. Eu falei pra você que ele era maquiavélico, cara. Pública para não publicar nada que Carlos Lacerda falasse. Então, eles nem entrevistaram o camarada. Ele era maquiavélico. Ele foi na miúda, quietinho aqui, ele não falou eu vou bater em você. E aí, quando eles se juntaram, ele confessou para o Carlos Lacerda. Ele falou, sabe por que foi que eu não deixei você falar? Porque você era o único que, com palanque, me derrubaria. Olha, o nosso presidente, Jamil Albuquerque, nos dando a honra. Jamil, boa noite, obrigado pela presença. Jamil, tudo bem? Jamil, já que você está entrando aí, eu estou discutindo com o Marcos Fernando, e eu falei que esse povo tem que estudar, vai estudar Enneagrama para entender mais sobre os presidentes. E eu estou falando que o Juscelino era um 3, ele fala que é um 2. E eu falei que o Juscelino é um 3, porque além dele ser uma pessoa que faz, né, que é uma pessoa completamente que não tem não na vida dele, ele não vê as consequências, presta atenção, ele não vê as consequências e consegue as coisas. E eu brinquei, falei que ele era maquiavélico, mas ele foi estrategista. Jamil Albuquerque, coloca aí para mim qual era o perfil de Juscelino Kubitschek, na tua opinião. O que você acredita que o Juscelino era? Estou curiosa. Vamos lá. Regina, não. Vamos lá. Deixa esse assunto de Enneagrama do lado agora e deixa o povo pensar um pouco, porque precisa, vai pesquisar, vai se informar, vai entender. Se quiser falar... Padrão 3, Juscelino Kubitschek. Porque vale a pena conhecer melhor o Enneagrama. Porque é uma tremenda ferramenta de avaliação. Avaliação da personalidade, avaliação dos movimentos, avaliação das estratégias. E aí, agora, essa história do Carlos Lacerda eu não conhecia. Mais uma para falar para você, né? O quanto que o Juscelino Kubitschek, ele era estrategista, um cara de visão estratégica, e ele não media consequências para alcançar o que ele queria. E o que ele fez com o Carlos Lacerda, né? Olha lá, viu? Uma forte influência do 2, que é um vizinho que está ali. Porque é isso, né? Então você também está certo. Porque ele abriu mão de ser médico. Quando ele terminou o mandato para deputado, ele foi cassado, ele falou para Sara Kubitschek, para Sara Lemos, né, Kubitschek, eu não vou mais concorrer à política, chega de política, não quero mais saber disso. Eu vou me dedicar à medicina, e voltou para o consultório. E aí ele foi convidado para assumir naquela época, o governo estadual era indicação do governo federal, ele foi indicado para governo de Minas, e ele assume Minas Gerais, e aí a carreira política dele decola, porque ele fez uma sucessão, como ele foi prefeito de Minas, de Belo Horizonte em 40 e governador em 51. E ele fez um tremendo sucesso como político, né? Teve um sucesso enorme, e isso fez com que ele embalasse na carreira política e tomasse a decisão de ser presidente. E por isso esse 2, por essa doação que ele tinha. Juscelino tinha uma capacidade de pensar muito nas pessoas mais pobres. Ele queria muito um Brasil bem educado, por exemplo. A educação fazia parte, ele teve um plano com 5 metas, né?
e fazia parte de uma das metas foi desenvolvimento da educação no Brasil. E para você entender como isso foi tão forte na gestão dele, ele mais que duplicou o número de crianças na escola. Olha, muito bom. Muito bom. E também assim, né, Marco? Ele gerou muitos empregos, gerou muitas empresas, gerou muitas indústrias, abriu capital, trouxe a indústria bélica. Então, assim, os 5 anos de Juscelino Kubitschek é muito mais do que, de repente, tanto a gente vai falar a semana que vem sobre a era do Collor, né? Que eu não quero falar exatamente do Collor, mas eu quero falar sobre a era Collor, né? O quanto que um presidente pode construir um país e o quanto que uma era pode destruir um país também. Então, é tão importante a gente ver pessoas como Juscelino, que tem visão estratégica, sabe gerenciar a crise, que desenvolve a competência de olhar para o próximo. Foi feita uma pesquisa falando, assim, foram anos e anos, os cientistas fizeram uma pesquisa falando que leva as pessoas à felicidade. E depois de anos, entrevistar milhares de pessoas, a conclusão que eles chegaram é que a pessoa feliz é aquela que olha para o próximo. Então, ou seja, não fica no seu próprio umbigo, né? Então, o que o Juscelino Kubitschek fez, aí eu concordo plenamente com você, que ele era um 2 no Enneagrama, que era um 3 na minha cabeça, né? Ele está muito próximo do 2. Então, é a visão que ele tinha de ajudar as pessoas, de dar emprego, né? De salvar aquele soldado que foi metralhado e que estava esquecido lá no meio do caminho. Então, assim, as ações que ele teve foram muito bacanas, né? E ele ser o presidente Bossa Nova, ele ser o presidente Sorriso, ele ser pé de valsa e dançar muito bem, tudo isso ajudou para criar a história que ele criou, né? Se você olhar o enterro dele, já que a gente vai falar do enterro, vamos falar da morte dele, que está próximo de chegar ao final. Ele faleceu no dia 22 de agosto de 1976. E a morte dele tem um quê, né? Pode ter sido o que foi, mas ele tinha acabado de sair de uma fazenda, aonde nessa fazenda tinha lá uma pessoa da aeronáutica, que ele foi o responsável dentro da ditadura para fazer muitas coisas ruins com as pessoas. Ele tinha o poder, né, de levar as pessoas para um local e fazer aquilo que a gente já sabe, né? E ele foi encontrar poucas horas antes, né, do acidente dele, morreu ele, o motorista, na Via Via Dutra, olha só, que coisa, né? Então, na Via Dutra, o carro dele tem um acidente com o ônibus da aviação Cometa, e fica aí um quê de dúvida até hoje, porque naquela época também tinha muito, né, Marcos? A gente sabe que até hoje, eu conversando com o neto do Jango, o Christopher Goulart, ele conta que existe a possibilidade realmente do Jango ter sido assassinado. Então, assim também como o Juscelino Kubitschek. Então, o que você acredita na tua opinião? Que isso tem um quê de verdade, que ele foi assassinado, que levaram ele para esse caminho, que mexeram no motor do carro, ou que foi uma coisa natural que aconteceu mesmo? Regina, o motorista que estava com ele dirigia nesse eixo Brasília-Rio há 35 anos. Ele trabalhava para Juscelino há 35 anos. Então, assim, qual é a chance desse homem? Ele tinha acabado de voltar para a pista, né? Eles estavam lá nessa fazenda. Qual que era a chance? Na altura de Resende, né? Ele morreu em Resende. Qual que era a chance dele realmente ter batido o carro num acidente? Então, creio eu que realmente, né, Juscelino Kubitschek foi assassinado. Agora, isso são só hipóteses. Eu não tenho nenhuma prova cabal disso. Não tem nenhum fato. Então, por que eu digo isso? Porque hoje a gente encontra com as pessoas discutindo quem é o culpado do problema que o Brasil está atravessando agora nesse momento de coronavírus. E aí eu pergunto para ele, o que adianta você discutir se a culpa é do governo federal, estadual ou do prefeito da cidade? O que é que você consegue fazer com isso? Então, fica na minha fala a grande lição dessa história toda.
Juscelino se encontrava numa condição de vulnerabilidade, porque ele havia perdido o poder. E ele não tinha mais condição, ele tinha voltado do exílio, ele ficou fora um tempo do Brasil. E a minha fala é, líder, quando você está gerenciando crise, você não pode se colocar em condição de vulnerabilidade. A tua posição tem que ser sempre estratégica, onde você consiga enxergar todas as situações possíveis. Nada pode fugir do teu campo de visão ou da tua possibilidade de controle. Porque basta que as situações que são externas você já não controla. O que aconteceu com Juscelino não veio de fora. Ele não tinha condição de controlar naquele momento. O que ele tinha condição era de não estar exposto a este risco numa situação completa de vulnerabilidade, porque ele não era mais presidente do Brasil. E talvez, eu falei desde o início, né, Marco, eu falei desde o início da live que de todos os presidentes que eu estudei, um que eu fiz com o Jamil, eu acredito que ele tem um pouco a liderança de George Washington, né? Para mim, eles caminhavam muito próximos da liderança, na oratória, na estratégia, né? Então, talvez o maior erro que ele cometeu na vida dele foi realmente parar naquele hotel fazenda, né? Talvez se ele estrategicamente, ele sabia com quem ele ia lidar, né? Então foi aí. A nossa live está chegando ao fim, Marco. Vou dizer para você que foi um prazer, uma honra estar aqui com você. Falar de Juscelino Kubitschek, você é um homem inteligentíssimo, tirou de letra, sabe, conduziu de uma maneira brilhante e mostra pra gente que falar de política, falar de história, contar a história nossa do Brasil, contar a história dos grandes líderes mundiais, faz parte de uma gestão de crise, uma gestão de estratégia, uma gestão de oratória. E o que você trouxe pra gente aqui foi de imensa valia. Né? Você é meu irmão mastermind, você é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito de você, você sabe disso. E eu quero que você deixe suas considerações finais e convidar o meu público para vir a semana que vem. Eu quero falar sobre a era Collor, é uma era maravilhosa que vale a pena a gente falar. E também sobre o Fernando Collor, que foi o primeiro, vou falar assim, o primeiro político que levou realmente a parte de marketing político de uma maneira profissional. Então, a gente começa a ver a profissionalização, até porque a Rede Globo deu todo o mérito para ele. Então, a gente vai conhecer mais sobre marketing político através da era Collor, como ele ganhou a eleição, como ele disputou com o Lula, como Regina, ele foi o presidente mais jovem da história do Brasil. Regina, Então, merece uma live. Merece sorria para mim. Oi? Eu só queria que você sorrisse para a gente fazer uma foto dessa live para postar. E eu sei que semana que vem você vai fazer um trabalho incrível, vou te acompanhar por aqui, é uma honra estar com você. Agradeço demais o teu convite. E eu sei de quanto você é guerreira, batalhadora e uma mulher de visão. Então, quando você abre o campo para falar do presidente, você já está enxergando lá aonde esse trabalho pode ajudar as pessoas. Collor foi um visionário. Foi. Fernando Henrique foi um visionário. O Lula foi um visionário. Bolsonaro é um visionário. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a Dilma foi uma visionária. Porque para a pessoa sentar na cadeira mais importante da República, algo de especial essa pessoa tem. Você engana uma pessoa um dia, mas você não engana uma eleição inteira, na urna toda, para todo mundo, né? A gente sabe que a pessoa para estar lá tem que ter méritos. Não é brincadeira de criança, é jogo de adulto. E então fazer esse trabalho em cima desse reconhecimento, dessa compreensão, também é extremamente adulto e foi uma grande escolha da tua parte. Meus parabéns. Nós vamos falar também sobre Getúlio Vargas e vamos falar... Eu estava incomodada de terminar essa série de lives sem trazer uma mulher. Para mim, eu falei que a gente vai dar o bônus extra das lives com o Hitler, né? Adolfo Hitler. Agora, quem é a mulher que eu vou trazer para a live, uma das lives, vai ser uma de encerramento quase,
Quem que você acredita que é a mulher que ficou na história? Olha, mulher que ficou na história,